Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse canal, onde a gente fala sobre consciência existencial e o porquê que é tão importante falar sobre consciência hoje, né? Nesse mundo onde as próprias relações, os próprios movimentos das pessoas estão acontecendo de uma forma às vezes automática, sabe? Às vezes de uma maneira onde a pessoa não percebe quais são as suas principais limitações, os seus principais medos, o que impede essa pessoa de evoluir. Por que que o autoconhecimento ele é tão valioso na nossa vida, né? Porque o quanto você começar a questionar quais são as suas motivações, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus maiores desafios, vão poder trazer para você questões do tipo: por que que eu me paraliso? Né? Por que que eu, de repente, fico travado em uma determinada situação? E o que eu, a partir do momento que eu consigo entender, compreender isso, vai fazer com que eu diga assim: então a partir de agora eu entendi que o que me gerava essa sensação de angústia, essa sensação de medo de errar, essa sensação de percepção de uma outra realidade, vai fazer com que eu consiga criar um novo comportamento. Muitas vezes, por você não parar para entender de que maneira você toma as decisões, fazem com que você permaneça no lugar de insatisfação por um tempo bem maior. Sabe, assim, muitas vezes você precisa desenvolver a habilidade de organização, muitas vezes você precisa criar novos hábitos, novas rotinas, e isso requer uma dedicação. E isso não quer dizer que você não tenha dedicação para gerar um novo comportamento. Às vezes você não tem um estímulo para isso. Isso por quê? Porque vamos dizer que você é uma pessoa que gosta muito de elogios. Você é uma pessoa que gosta muito de ser validada. Ser validada é quando alguém fala assim: nossa, parabéns, né? Isso que você fez ficou incrível, isso que você fez ficou maravilhoso. E quando você não conhece esse seu lado, quando você não acha que isso é importante para você, você, por conta disso, por conta de não receber esse elogio, por conta de não receber esse estímulo, você acaba não fazendo, sabe? E assim, o quanto que todo o trabalho que é feito nos bastidores, sabe? Todo o trabalho que você precisa desenvolver de planejamento, de organização, de disciplina, de constância, o quanto que tudo isso que vai vir a trazer o resultado que você tanto deseja. Por isso que a questão de você se autoconhecer, buscar ferramentas que venham a trazer essas novas percepções para você, elas venham a falar assim: então quer dizer que se eu mudar o meu comportamento, se eu mudar o meu pensamento, se eu buscar entender quais são as ferramentas necessárias para me trazer esse resultado, tudo muda? Muda, sabe? Muda sim. Então, assim, muitas vezes a gente não entende como que algumas pessoas conseguem conquistar determinados objetivos. Como é que essas pessoas, o que foi que essas pessoas fizeram para conseguir aquele resultado? Então, assim, o que a gente percebe muito hoje é que as pessoas falam assim: olha, é só você fazer isso, 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 isso e pronto. E a gente sabe que, pela nossa própria experiência de vida, existem as limitações, que às vezes não é tão prático, não é tão fácil quanto é dito. Só que muitas vezes é você, sou eu, que coloca esses empecilhos, que coloca esses obstáculos. Por quê? Porque às vezes você, eu, não quer pelo menos tentar, sabe? Não quer, às vezes, pelo menos se dar
o direito de fazer, e se não der certo, tudo bem. Por quê? Porque hoje é trago para a gente uma forma muito simples, muito fácil, muito dinâmica, muito espontânea. Só que os bastidores não são contados. E às vezes a gente não tem a maturidade para entender que, na verdade, a pessoa ela não está contando de fato como que ela fez para ela poder conseguir aquele resultado. Ou ela às vezes não está contando os principais desafios que ela teve que superar para poder conseguir alcançar o resultado final. Vamos lá. Quantos de nós já viu uma roupa, né, na vitrine e falou assim, nossa, que roupa incrível, que roupa maravilhosa, eu quero essa roupa para mim. E aí você pega e compra. Quando você veste, é a mesma coisa? Dá o mesmo caimento? Fica da mesma maneira? Não. Sabe por quê? Porque aquele manequim ali, ele tem, tem formas, ele tem uma composição, né, de estrutura, de postura, de músculo, de tudo, que você, na verdade, só viu o efeito da roupa naquele corpo. Às vezes a gente esquece que, na verdade, existe um por trás para dar aquele efeito. Então, assim, qual seria o por trás da sua vida, do seu sonho, do seu desejo, do seu objetivo, que você de repente não está parando para perceber? O quanto que você, ao parar para entender de forma consciente qual é o meu principal medo, qual é a minha principal limitação, qual é o meu principal desafio para eu poder realizar esse meu desejo, faz com que, ao você não parar para se questionar, ficar mais distante disso. Ficar cada dia mais longe de realizar. Se permita, sabe? De repente, você tem grandes habilidades, você é uma pessoa incrível, que tem um conhecimento, tem um grande potencial, mas também tem um senso de crítica muito forte. Você tem um julgamento muito forte com você tem grandes questões para resolver na sua vida, sabe? Você tem dores, você tem feridas, você tem mágoas, você tem ressentimentos, você tem algumas limitações que de repente foram impostas por você, e você é a única pessoa capaz de mudar, de transformar isso. E eu não estou falando de você de repente começar a ser uma outra pessoa, não. Você pode começar aos poucos, você pode começar devagar e sempre, você pode desenvolver uma constância, você pode entender o seu tempo. Nessa busca do autoconhecimento, você pode parar e dizer assim, eu funciono dessa determinada maneira, eu tenho resistência dessa determinada maneira, eu posso começar a me flexibilizar dessa determinada maneira. Entenda o que faz sentido para você. Entenda o que é importante para você. Perceba quais são as suas nuances, quais são as suas limitações, quais são os seus desafios. Sabe? Pare para observar como você está indo, de que maneira você está andando. O quanto que você pode se desafiar de maneira respeitosa. O quanto que você pode trazer essa pessoa linda, incrível que existe dentro de você no seu tempo, sem forçar a barra, sem se comparar com ninguém, sem querer que as coisas sejam tão rápidas, tão velozes. Sabe o quanto que você, ao olhar para números, para quantidades, ao invés de se estimular, se desestimula. O quanto que muitas vezes a gente precisa do tempo, sabe, e da constância para alcançar os nossos objetivos. E eu acho que o grande desafio quando você chegar nesse desafio, é celebrar, é perceber que um dia o desafio era enorme e que hoje ele se tornou real. Mas que hoje, ao se tornar real, ele se tornou saboroso, ele se tornou incrível. O quanto que você pode parar para se permitir a viver o aqui, o agora, o hoje. Sabe, se presenteie se autoconhecendo, se presenteie buscando coisas que fazem sentido para você na sua vida.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, mande para as pessoas que você ama. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para ir aos poucos e sempre, tá bom? Então, assim, tudo de melhor, de mais maravilhoso na sua vida é o que eu desejo, porque tudo que a gente deseja para o outro volta para a gente. Então esteja atento às suas emoções, aos seus sentimentos, às suas intenções e à sua atenção, tá bom? Fica bem.